O texto para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 10, verso 13 a 16. Assim está escrito: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não as embarcais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Marcos capítulo 10, verso 13 a 16. No tempo de Cristo, as mães levavam-lhe seus filhos para que lhes impusesse as mãos e os abençoasse. Por esse ato, mostraram sua fé em Jesus e a intensa ansiedade de seu coração pelo bem-estar presente e futuro dos pequenos confiados a seu cuidado. Ao passarem as mães, ao longo da empoeirada estrada, e aproximarem-se do Salvador, ele via a inadvertida lágrima e o tremo lábios como se oferecesse uma oração em favor dos seus filhos. Ao ouvir as palavras de repreensão dos discípulos, prontamente retificou a ordem. Seu grande coração de amor estava aberto para receber as crianças. Uma após uma, ele as tomou dos braços e as abençoou, enquanto uma criancinha adormeceu, repousando tranquilamente inclinada sobre seu peito. Jesus falou palavras de encorajamento às mães sobre sua obra, e que alívio isso trouxe a elas. Com que alegria ficaram falando sobre a bondade e misericórdia de Jesus, ao recordarem a memorável ocasião. Suas graciosas palavras tinham movido o fardo de seu coração e infundiram nelas renovadas esperanças e coragem, pois toda a impressão de cansaço havia desaparecido. Cristo, a majestade do céu, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não as embarcais, porque de tais é o reino de Deus. Jesus não os enviou aos rabis, não os enviou aos fariseus, pois sabe que esses homens os ensinariam a rejeitar seu melhor amigo. Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos na cultura predominante masculina, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto e para os recém-nascidos, bebês e crianças. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiência física ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Então repreendiam os que levavam crianças a Jesus para serem abençoadas, talvez pensando que ele não tivesse tempo para uma tarefa tão simples. Eles estavam errados. Jesus ficou indignado. No Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas. E é interessante que uma de suas fortes reações tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças. Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas, e devemos recebê-lo na atitude de uma criança, provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita em Deus. Não deixe que seu caráter não cristão represente mal a Jesus.
Não mantenha os pequeninos afastados deles por sua frieza e aspreza. Nunca lhe deis motivo para pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. As mães que levavam seus filhos a Jesus fizeram bem. Que as mães levem hoje seus filhos a Cristo. Que os ministros do Evangelho tomem as crianças nos braços e abençoem-nas em nome de Jesus. Que sejam dirigidas palavras do mais terno amor aos pequeninos, pois Jesus tomou os cordeiros nos braços e os abençoou. As mães podem se dirigir a Jesus, apresentando-lhe suas preocupações. Encontrarão suficiente graças para ajudá-las a educar seus filhos. As portas estarão abertas a todas as mães que desejam lançar seus fardos aos pés do Salvador. Ele convida as mães a conduzir seus filhinhos para que sejam abençoadas por ele. Mesmo o bebê nos braços maternos pode permanecer sob o cuidado do Onipotente, por meio da fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde seu nascimento. Se vivêssemos em comunhão com Deus, também podemos esperar que o Espírito Divino atue em nossos pequenos desde os seus primeiros momentos. Esses pequenos, vindo a Cristo e recebendo seus conselhos e bênção, tiveram sua imagem e suas graciosas palavras estampadas na mente maleável para jamais serem apagadas. Devemos aprender uma lição desse ato de Cristo, de que o coração dos jovens é mais acessível aos ensinos do cristianismo, mais fácil de ser influenciado para a piedade e a virtude, e mais forte para reter as impressões recebidas. Que Deus os abençoe e até a próxima.